Talvez você nunca tenha experimentado o que é o mundo espiritual. Talvez você tenha curiosidade de saber mais sobre isso. Talvez você seja meio cético, querendo uma prova visível ou tocável para que aquilo seja de fato real. Independente de quem você seja, só por ser um ser humano vivendo nessa terra, com certeza você já esteve em alguns momentos que você sentiu um certo tormento, ou então uma falta de paz, uma paz interna, ou então já esteve em um ambiente com muito barulho, muitas vibrações pesadas, carregadas de espíritos malignos, espíritos das trevas, como os dizem os religiosos. Se você é alguém que nunca teve essa experiência divina de sentir a presença espiritual, eu tenho duas notícias para você, uma ruim e uma boa. A ruim é que pessoas que cresceram em lares vulneráveis, suscetíveis ao mundo espiritual de forças más, forças do maligno, daquele que vem para destruir, matar e roubar, essas pessoas tendem a abrir as portas para a sua vida para que essa força acesse e faça um estrago. Então você está em perigo e está vulnerável para o trabalho que esse mundo pode fazer em você, simplesmente pela falta de consciência espiritual. É como se você tivesse de olhos vendados e as pessoas estivessem tacando pedras em você. Você não consegue desviar, porque você não consegue ver de onde as pedras vêm. Mas a notícia boa é que nesse vídeo aqui você vai compreender um pouquinho mais e ter a chance de entender como experimentar um pouco dessa dimensão espiritual que a gente vive. E para ilustrar bem o que esse mundo que a gente não vê e que a gente pode sentir se a gente buscar, eu quero mostrar o que a pastora Tânia Teresa Carvalho disse. Ela é uma juíza federal, escritora e palestrante internacional. Ela fez uma comparação com a lei do mundo, que no caso seria a Constituição Federal e as demais legislações que vêm com ela. Ela faz essa analogia do mundo espiritual com um formato legislado por Deus. Deixa eu falar de uma forma mais fundamental. O mundo espiritual é legal, funciona dentro de leis. Várias ministrações minhas, várias conferências minhas, eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque ele funciona dentro de leis. Ele não é místico, como as pessoas pensam. E tem duas leis que regem a abertura de portas para ataques espirituais. Primeiro é a lei da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado dá uma responsabilidade pessoal. A porta é aberta pela pessoa e ela pessoalmente sofre consequências da porta que abriu. Mas existe uma outra lei, que é a lei da herança. Está grafada nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, muitos ataques espirituais são oriundos de legados geracionais, de heranças espirituais. E a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse tem essa informação. Começando desde o começo da Bíblia. Noé, separado por Deus para fazer uma nova humanidade. Deus manda o dilúvio para fazer extermínio de todos os homens que vieram antes. Quando Noé sai da arca, ele planta uma vinha, toma um porre. E o filho vê o pai nu, o filho mais novo vê o pai nu, não cobre a nudez do pai, expõe a nudez do pai, chama 2 irmãos, mostra o pai naquela situação deplorável. Quando o pai acorda do sono de bêbado que tinha, ele profere uma maldição, e a maldição é: maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã na fila do pão? Não foi Canaã que viu ele nu. Quem viu ele nu foi Cã. O filho dele era Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quem é Canaã? Canaã é descendente de Cã. Então a lei da responsabilidade é de Cã. A lei da herança é de Canaã. E a herança foi tão forte que amaldiçoou toda a terra de Canaã depois. Então existe uma ação do mundo espiritual liberada por lei. O mundo espiritual é legal, Deus é um legislador, ele é um juiz, ele faz a aplicação de tudo dentro de leis. E nada é místico no mundo espiritual, tudo é legal, tudo funciona dentro de leis. Abre portas, eu falei 2 vezes para você a expressão portas. Existem portas que são abertas por mim, existem portas que são abertas pelos meus antepassados. Uma probabilidade, não é ciência exata, 30% dos problemas espirituais que temos decorrem das heranças espirituais, de legados geracionais. 70% das minhas escolhas erradas. Então, quando as portas foram abertas pelos meus antepassados e eu não ajo de forma a fechar essas portas, eu replico o que eles fizeram,
eu pratico a mesma coisa, que é a tal da raiz da iniquidade que brota em geração, eu vou abrir portas pessoais. Aí junto meus 70% com os 30% que recebeu, 100% na mão do cão para fazer o que quiser na minha vida. Uma pergunta pessoal de novo. Sim. O contrário também funciona? Por exemplo, a senhora falou que 30% é o legado, né? Se os pais abriram... Aproximadamente, não é número exato. É lógico. Não é uma estatística, não é uma matemática, mas aproximadamente 30% do que a gente vive é um legado espiritual. A senhora está falando de coisas de portas espirituais, para maldições, etc. Para bênçãos também. Isso que eu ia perguntar. Sem dúvida nenhuma. Porque meus pais, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu dormia com eles orando por mim. Sem dúvida nenhuma. Isso... E muita coisa que aconteceu na minha vida não tem explicação, então é deles. Exatamente. Então eu vou dizer para você, essa oração dos seus pais, a vida com Deus deles, a cobertura que eles fizeram sobre sua vida, foram a base para construir o que você tem hoje no mundo espiritual. Não tenha dúvida disso. São os 30% iniciais para depois, com as minhas escolhas, eu construir os outros 70%. Ela diz que 70% dos nossos problemas vêm das escolhas erradas que tomamos devido à desproteção espiritual. E 30% vem do legado de gerações passadas. E olha que interessante o vínculo dessa análise dela com a psicologia. Nós, como geração sucessora das anteriores, a gente tem o dever de analisar e decidir o que a gente vai continuar praticando nas nossas vidas. E os padrões que a gente quer quebrar, o que é algo que eu martelo muito nos recursos que eu ofereço, nos meus livros e no meu curso. É muito discutido isso também na psicologia. A quebra de paradigma em uma família ou em um grupo social gera uma resistência que faz muitos pararem e mudarem de ideia, voltando aos antigos costumes, aos velhos hábitos, e são poucos que decidem de fato fazer diferente e experimentar um novo caminho para seguir. E isso pode incluir experimentar o mundo espiritual. Quantas famílias nem sequer falam nesse assunto? Quantas famílias encaram o mundo espiritual como alguma coisa que é distante, algo que é fictício, que se vê só nos filmes de terror ou nos contos, porque a vida prática se baseia apenas em se preocupar em como as pessoas podem usufruir dos recursos financeiros, do dinheirinho que entra mensalmente, e como que elas vão pagar as contas no final do mês, para manter suas vidas de uma forma estável. E para essas famílias, o mundo espiritual é o menor das preocupações. A falta da paternidade e da orientação gera filhos ou pessoas sem um referencial, sem um ensino ou uma orientação específica. A figura de um pai ou uma mãe na vida de uma criança é determinante. Por isso, a gente vê pessoas que nasceram ou se tornaram órfãos muito cedo, batalhando internamente para buscar seu futuro baseado em algum significado. A gente vê nos olhos dessas crianças, às vezes a gente vê nos olhos de adultos já, que buscam um significado para a vida, para poder suprir a falta dos pais e das instruções que não puderam receber durante a infância. Pessoas assim agarraram hobbies, crenças, valores. Pessoas que têm uma figura de autoridade, elas agarram isso para que elas consigam andar em um trajeto que faça sentido para elas. Seja você órfão ou não, sua vida não precisa ser vazia. A sua vida tem um propósito por si só, que é de não replicar nos seus filhos a ausência parental, a ausência dos pais que você experimentou na tua infância. Não replique isso. Quebre essa corrente e seja pelo menos o pai ou a mãe que você não teve. Você quer uma visualização maior desse futuro, uma projeção mais saudável? Seja o pai ou a mãe que você sempre sonhou em ter. O seu pai ou sua mãe eram alcoólatras? Isso não precisa fazer de você uma pessoa vulnerável ao álcool, ou muito menos inferior às outras pessoas, simplesmente por você ter assistido isso dentro de casa. Seu pai ou sua mãe eram agressivos e brigões? Isso não precisa fazer de você alguém igual, com os mesmos traços, apesar da neurociência comprovar que existem estímulos traumáticos ou genéticos que ajudam na repetição desses comportamentos, né? Mesmo assim, isso não é determinante para o teu futuro. Quem determina suas escolhas é você, e esse caminho pode não ser fácil. Se o seu pai ou sua mãe estão endividados e cheios de problemas financeiros, isso também não faz de você alguém incapaz de administrar os recursos que você pode ganhar durante a vida. Você pode aprender com os erros deles. Você pode prosperar de uma maneira que eles nem imaginavam, que você talvez nunca imaginou. E quem sabe até ajudar eles a se reerguer financeiramente no futuro.
e o teu pai ou a tua mãe não me seguem aqui no canal ainda, isso não quer dizer que você não possa me seguir, né? Então clica aqui embaixo no botão de seguir, curte esse vídeo e compartilha com eles. Já que eles não estão me seguindo, pede para eles me seguirem também. Brincadeira, é só para me ajudar a empurrar esse conteúdo para que as pessoas consigam ter mais consciência. E brincadeiras à parte, eu quero mostrar para você uma história de 2 gêmeos chamados Érico e Caio. Olha que interessante, existem 2 filhos gêmeos, um chamado Érico e outro chamado Caio. Os gêmeos tinham pais alcoólatras e criaram os 2 com uma rotina totalmente tóxica, obrigando eles a assistir os escândalos que acompanham o alcoolismo. Após adultos, um pesquisador percebeu que Érico, um dos gêmeos, também tinha problemas com álcool, só que Caio não. Então o pesquisador perguntou a cada um isoladamente, em uma conversa mais descontraída: "Por que você se tornou alcoólatra, Érico?" E Érico respondeu: "Porque na minha infância meus pais bebiam o tempo todo." Já para Caio, o pesquisador perguntou: "Caio, por que você nunca quis experimentar o álcool?" E Caio responde a mesma coisa: "É porque na minha infância meus pais bebiam o tempo todo." Ou seja, eles tiveram as mesmas condições na infância, só que eles tomaram decisões diferentes, decisões que foram determinantes para o futuro de cada um deles. E é isso que você tem, você pode decidir, você tem esse poder, mas sua decisão pode ser influenciada pelo que estamos falando aqui, que é o mundo espiritual. E se você quer ter mais clareza nas decisões, é necessário, pelo menos, buscar um conhecimento nessa questão. Tentar colocar a pontinha do dedo, depois o pé, depois a perna. Vencer as barreiras que te impedem de tentar entender esse mundo que nos influencia de uma maneira brusca. Os filhos que vêm nas novas gerações não vão criar consciência se não forem instruídos, se esse mundo espiritual não for introduzido pelos pais. E também não vão ter um entendimento básico da influência que o mundo espiritual pode ter nas atitudes, nos sentimentos, no que as pessoas conseguem alcançar. E o mais importante, a conexão com um poder maior. Qual é o fundamento por trás disso? E o que as religiões chamam de Deus, Alá, Jeová? O que é essa força maior, afinal? Mas eu me pergunto se você, que está assistindo esse vídeo agora, se você já teve a oportunidade de experimentar esse mundo espiritual através de alguém, através de uma palavra, através de uma sugestão, e você de alguma forma evitou, você tirou o corpo fora, você tentou desviar o assunto, tentou evitar falar sobre isso. Por que será? O que acontece por detrás da sua mente, dos teus sentimentos, que te faz recuar quando se trata do mundo espiritual? Você fez que nem aquela pessoa quando quer mergulhar num lago, mas não sabe se ele está gelado, se ele está quente, se ele é perigoso, se ele é seguro. Então você vai lá, você pode pôr a pontinha do dedo e tentar ver se ele está gelado o suficiente para você decidir não entrar. Qual é o motivo que faz uma pessoa negar ou evitar fazer uma oração, por exemplo? Ou tentar aprender sobre quem foi Jesus Cristo, o que ele significa nessa terra. Ou então aprender sobre outras religiões e como a vida espiritual funciona por trás da compreensão dessas religiões, por trás do entendimento e conhecimento que as pessoas que praticam elas, o que elas levam por trás disso. O motivo de evitar experimentar o mundo espiritual podem ser diversos. Pode ser medo, pode ser orgulho, pode ser o receio de ter uma mudança radical na própria vida, o que é basicamente o medo da mudança. Existe uma passagem bem interessante em Mateus, capítulo 7, versículo 13, onde o apóstolo avisa os seguidores de Jesus que o caminho espiritual em direção a Deus pode ser de fato desconfortável, gerando mudanças que a gente precisa de fato prestar mais atenção na nossa vida, nas nossas decisões. Ele diz o seguinte: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem." Ou seja, a pessoa que entra pela porta larga, pelo caminho fácil e confortável de se entrar, corre muito risco no mundo espiritual e no mundo material também. Porque um anda lado a lado com o outro, o mundo material e o mundo espiritual. Se a gente não prestar atenção em como a gente é influenciado, a gente é arrastado por uma tsunami de espíritos à nossa volta, que tem acesso ao nosso corpo, à nossa alma, que conseguem se aproximar por causa da falta de luz que o Espírito de Deus traz pra gente. Isso se a gente permitir.
Quando a gente se aproxima do mundo espiritual, com os ensinamentos que Jesus trouxe pra gente, quando ele se tornou carne como nós, seres humanos, ele ensinou princípios assim milenares. A partir daí a gente consegue ter uma paz bem maior, a gente tem uma ajuda no controle emocional e na clareza dos nossos pensamentos, a gente tem uma diminuição naqueles tormentos que a nossa psique causa. Paulo nos lembra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e a mente em Cristo. Isso significa que mesmo diante das adversidades e das oscilações emocionais que a gente possa ter, a gente pode encontrar uma segurança e estabilidade na presença de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança de fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns aos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Mas como é que eu consigo acessar um conhecimento básico do mundo espiritual? Se eu quiser entender mais sobre isso, por onde eu começo? Por você mesmo. Você precisa deixar de lado todas as barreiras primeiro. Precisa abrir os teus olhos, abrir os teus ouvidos, o teu coração. A resistência que existe dentro da gente é como uma armadura pesada que impede qualquer ar de entrar e nos dar oxigênio. Larga essa armadura, sinta a tua própria presença, esvazie tua mente e repita comigo: eu me permito experimentar o que o mundo espiritual divino tem para mim. Eu me permito abrir os olhos, os ouvidos e o coração para sentir o mundo espiritual agir na minha vida, através de mim. E pronto, é pedindo que se recebe. Eu quero te dar um quick start, uma ajudinha embasada no livro onde eu mesmo me baseio para viver através do espiritual. São 3 camadas que a gente precisa seguir como base. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a primeira camada, é o básico, onde Mateus, apóstolo de Jesus, explica as primeiras coisas que a gente deve buscar, como o que comer, o que vestir, onde morar. Deus provê o básico sem que a gente precise pedir. Tudo isso nos é dado com muito pouco ou nenhum esforço. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que engana. Deixa a ira, abandona a fúria. Não se torne impaciente, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás em seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra e descansarão na abundância de paz. Essa é a segunda camada, onde Davi explica que existe um esforço que deve vir da nossa parte, que é o que você fez agora comigo, de buscar entender melhor o mundo espiritual, de abrir portas para que sejamos conectados com ele. A gente caminha em direção a isso e isso vai andar em direção a nós. E a terceira camada é o que faz a gente apaixonados por Deus. É o que Ele preparou pra gente, que nós nem fazemos ideias da dimensão, do tamanho do que nos espera. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é como eu falei, o espiritual, o corpo e a mente andam lado a lado quando se trata de equilíbrio. É preciso dar a devida atenção aos 3. No curso Restaurando o Equilíbrio Emocional, eu abordo esse equilíbrio em alguns detalhes e alguns fatores essenciais vêm com isso sobre os quais a gente precisa ter, no mínimo, uma consciência e um entendimento. Meu nome é Luca e eu sou acadêmico de psicologia no Reino Unido. Eu sou autor de 2 livros de autoajuda e eu construí com o maior carinho um curso de 10 aulas, com alguns recursos e alguns métodos que são baseados em estudos e também na vida prática, para poder te ajudar a construir esse controle. E o melhor, ele pode ser adaptado à sua rotina e às suas próprias necessidades. Esse curso vai, sem dúvidas, fazer você voltar a olhar para a vida de uma forma melhor, mais saudável, com uma lente muito mais próspera. Você vai parar de se assolar, de se autoflagelar. Você vai começar a se tratar com mais
mais carinho e vai olhar para sua própria vida e para você mesmo com muito mais cuidado. Nas aulas você encontra materiais de apoio, onde eu explico como usar algumas ferramentas e alguns exercícios para se fortalecer em questões internas, inseguranças, incertezas, coisas que fazem você ter mais dificuldade para encarar os desafios. Cada aula fala de um tópico específico, e esses tópicos são aqueles que eu comentei, que a gente precisa dar a devida atenção. E eles foram selecionados com muito cuidado para cobrir uma coisa chamada hierarquia das necessidades básicas do equilíbrio emocional. E isso foi desenvolvido por Abraham Maslow e que foi adaptado de uma forma mais simples por um cara chamado Phil Stutz, para que você veja de uma forma simples e direta, sem complicações e teorias demais. Esses tópicos cruciais não podem ser ignorados se você quiser buscar um equilíbrio maior. E o melhor, adquirindo esse curso hoje, você ganha um bônus, entrando automaticamente na lista de espera para receber os meus 2 livros de forma gratuita, traduzidos em português. Esses livros já estão à venda nas lojas da Amazon, na versão em inglês. Já estamos trabalhando na tradução deles, e você vai ter o privilégio de ser um dos primeiros a receber ele em português. Se você tem interesse em saber mais sobre o curso, é só acessar aqui no link embaixo na descrição. Não esquece de seguir aqui para mais conteúdos que possam te ajudar na caminhada espiritual e emocional. Obrigado pela tua companhia e um abraço forte.